Amém. Essa agora é a quarta parte. A quarta parte. Continuando. Aí, o que foi que aconteceu? Os bichos tudo louvando a Deus, os passarinhos tudo louvando a Deus, aquele barulho tremendo, a serra, tudo, e nós descendo para o litoral. Aí o Espírito Santo falou: a esse eu dei poder, dei dois poderes, poder de profeta e pastor, sobre a minha igreja e sobre os caminhos desta nação. Toda a igreja que serve a Jesus e sobre toda a nação, sobre os caminhos desta nação. E Deus falou, o Espírito Santo falou: Ele vai, palavra do Espírito Santo, hein, cidadão? Toma cuidado. Você está achando que isso aqui é brincadeira? Você mete pó na sua cara aí, joga pó na sua cara, pinta, ajeita bem, vai para a internet e vai conversar fiado, viu? Isso aqui foi em 1990. Aí você pega e pensa assim, não, o que ele está falando aí, né, porque ele está vendo tudo, então, quer dizer que então que isso aí tudo, pois é, isso aqui foi o Espírito Santo que me mostrou. Palavras do Espírito Santo, hein? Toma cuidado, viu, cidade? Você toma muito cuidado. Aí falou bem assim, ó. Esse que agora eu vou mostrar. E nós estamos viajando. Sentido litoral do Rio de Janeiro. E a serra, que é tanto de serra. Nós estávamos uns 500 metros, os bichos tudo louvando a Deus. Eu estou colocando para você aqui que o Espírito Santo está falando e os bichos estão tudo louvando a Deus. Eu não vi os bichos não. Como é que eu vou ver? Eu estou lá em cima, só que me era discernido o barulho. E as folhas, tudinho. Agora, os pássaros eu via, né? E aí o Espírito Santo falou assim, ó. Esse que é o terceiro e o maior diante de mim, para esta nação dos quatro, ele é o menor. Mas para mim ele é o maior e a ele eu dei dois poderes. Atente-se muito para isso aqui, pastor e profeta. Sempre dois. A partir de agora, sempre dois. Desde o começo, sempre dois. Sempre duas coisas. Aí falou assim, ó. Ele, no tempo quando ele vinha crescendo, como que você está agora nesse tempo mais futuro, ele vem crescendo. E ele vem defendendo a igreja e luta contra tudo e contra todos no meu nome. E todos vão se colocar contra ele. Tanto da parte da igreja, quanto também da parte dessa nação, que é a parte... como é que fala lá, meu Deus do céu? Da parte... que não é religiosa, né? Todos vão se colocar contra ele. Das duas, tanto da parte da igreja, quanto da outra parte da nação, que não faz parte da igreja. Porque as estruturas sociais do país, não tem as estruturas sociais? Tudo que você imaginar vão se colocar contra ele. E todos vão lutar contra ele, ele vai lutar contra tudo e contra todos. E daqui a pouco o Espírito Santo foi falando. E todos vão se colocar contra ele. Aí daqui a pouco o Espírito Santo pegou e foi mais para frente assim, voando, né? Ele está na frente, eu estou mais atrás. De vez em quando chegava próximo, eu ficava lá na frente. Daqui a pouco falou assim, ó. Vai chegar um momento na vida desse meu servo que eu levantei, desse pastor e profeta que eu levantei, vai chegar um momento na vida dele que ele vai se ousar a crescer diante do nome da organização que fala no meu nome, da igreja. Ele vai tentar subir, crescer dentro da própria estrutura do nome da igreja, da grande igreja que ele faz parte desse nome. E eu via na hora, era-me discernido na hora, mostrava ele tentando subir. Era-me discernido, eu não via ele, era-me discernido na hora. Eu vi que ele lutava para crescer. Aí falou bem assim, ó. Ele vai tentar subir na estrutura de poder eclesiástico do nome dessa principal igreja que fala no meu nome aqui desta nação. E os seus próprios da estrutura de poder da organização do nome da principal igreja dessa nação vão formar um complô contra ele.
e não vão deixar ele crescer e vão colocar como se fosse correntes sobre ele, para que ele não crescesse dentro do nome da principal igreja, como fosse um poder eclesiástico. Ele ia tomar conta, ele queria crescer para se tornar o representante do poder eclesiástico dessa principal igreja em números de fiéis no Brasil. E vão se juntar, vão se formar um complô contra ele, um complô que eu falo para não deixar ele crescer, vão colocar correntes. E daqui aí o Espírito Santo pegou e falou assim, ó, eles vão colocar correntes contra ele, os próprios seus, da sua própria instituição, a principal igreja evangélica desta nação, igreja que fala no nome de Jesus, vão se levantar contra ele, porque a ele eu dei poder, e vão se juntar todos contra ele, e vão colocar correntes sobre ele, mas eu quebro as correntes, eu não vou... Ele vai lutar, ele não vai presidir o nome dessa igreja, porque vão colocar correntes. Eu estou vendo o tempo andando, estou vendo a luta e a pressão em cima dele, era me discernido. Mas o Espírito Santo pegou e entrou na hora, eu vou defender ele, ele vai lutar de um lado, vai lutar de outro, de todo jeito, querendo ou não querendo, eu vou usar ele, vão tentar frear ele na própria instituição dele, mas eu vou usar ele, eu vou balançar essa nação, tanto na parte da minha igreja, quanto também nos caminhos desta nação, nada prende ele, os próprios dele vão se levantar contra ele, os próprios da própria organização, do próprio nome dessa igreja, que é a principal igreja que fala no meu nome dessa nação, os líderes desta igreja vão ajudar ele com miséria em finanças. Tremendo o que eu estou falando aqui, pastor e profeta do Senhor. Vão ajudar ele com pouco dinheiro, com poucas finanças. Os da próprio nome, o nome dessa instituição, os líderes religiosos dessa instituição, os presidentes, vão ajudar ele com pouco. Mas eu, o Senhor, vou tocar nas pessoas de toda essa nação e além para enviar dinheiro para ele, para pagar os programas dele. Os da própria igreja dele vão ajudar ele com pouco. Mas eu vou tocar em toda a nação, até para quem não me serve para ajudar ele. E sou eu que vou bancar o programa dele. Quando ele estiver em angústia, sou eu que vou ajudar ele. Sou eu que pago os programas dele. Porque a própria igreja dele vai ajudar ele com miséria. Tremendo o que eu estou falando aqui. Em nome de Jesus. E aí... E todos vão se colocar contra ele. Os outros vão ter dinheiro, até o quarto vai... Não, posso falar o quarto não, isso eu não posso falar não. Deus me livre. Não vou falar. Quarto não, esquece o quarto agora. Todos os outros vão ter dinheiro para proteger eles. A igreja deles vai ter dinheiro para defender eles. Mas essa aqui, a igreja dele vai ser muito fraca, vai ter poucos fiéis. Só que diante de mim ele é o maior. Mas a igreja dele vai ser muito fraca em termos de finanças. E todos vão se levantar contra ele. Todos vão se levantar contra ele. Desde a própria igreja, meu servo me falou, você sabe agora, meu servo, desde quando eu te tomei, eu estava em 1990, Deus me transportou para 2019 e me mostrou até 2040, meados de 2040. Desde quando eu te tomei você, de 1990, e estou agora com você nesse futuro agora, estão falando mal dele, e todo mundo vai falar mal dele. E começou a falar que todo mundo ia falar mal dele, até os da própria igreja de Jesus ia falar mal desse profeta e pastor que Deus levantou. Todo mundo vai falar contra ele. Daqui a pouco, o Espírito Santo foi descendo mais, foi me, assim, ficando mais próximo de mim. Daqui a pouco, quando eu olhei para o Espírito Santo, se atente, o nome aqui que está sendo falado é nesse, o Espírito Santo está falando nesse pastor e profeta.
Aí eu estava mais ou menos assim, distante do Espírito. O Espírito Santo foi ficando mais próximo de mim, foi tipo assim, desacelerando, né? E não esquece não, os bichos estão tudo louvando a Deus. Tudo sem imaginar, aquela barulheira. Foi me discernido, ao mesmo tempo que o Espírito Santo falava, as vozes não quietavam, os bichos, passarinhos, tudo, aquele barulheiro. E daqui a pouco o Espírito Santo foi se aproximando de mim assim. Estava mais ou menos assim, uns 30 metros de distância. Se atente, o assunto aqui é esse profeta. Né? É Jesus, né? É Jesus, só que o Espírito Santo está colocando aqui o profeta, esse pastor. Uns 30 metros antes do Espírito Santo se emparedar comigo, quando eu olhei para o Espírito Santo estava chorando. Eu via o Espírito Santo assim, o Espírito Santo estava assim, né? Estava na minha frente aqui, eu estou aqui. Eu via, o Espírito Santo estava assim, voando assim. E aí eu via saía lágrimas, não olhava porque ele estava virado. Aí saía lágrimas, que muito choro. E as lágrimas batiam em mim assim, ó. O Espírito Santo chorando porque estavam falando mal desse pastor e profeta. Desde 1990 e mais ainda antigo, falava mal desse pastor bem antes. E falou assim, tá todo mundo falando mal dele. E o Espírito Santo chorava, porque tá falando mal desse pastor. E o Espírito Santo foi se aproximando. Quando ficou emparedado comigo assim, eu fui permitido olhar para o Espírito Santo. Eu estava à direita do Espírito Santo, eu fui permitido olhar aqui, ó. Aqui, desse lado aqui do Espírito Santo, assim, do lado do coração. Quando eu olhei para o Espírito Santo, bem aqui, ó, desse lado de cá, eu fui permitido olhar desse lado de cá, assim, ó, do lado do coração. O assunto não era esse pastor, só vai entender isso aqui agora quem conhece de Bíblia, quem pertence à igreja verdadeira de Jesus, quem ora, quem é sábio, quem tem um discernimento. Primeiramente, quem pertence à igreja verdadeira de Jesus, o simples. Deus se revela aos simples. Quando eu olhei, o assunto não era esse pastor, não estava falando, não era do pastor. O Espírito Santo não estava chorando, não era porque estava falando mal do pastor. Só vai entender isso aqui agora quem o Espírito Santo revelar. Quando o Espírito Santo chegou emparedado comigo, e não esquece não, nós estamos no ar e está tudo embaixo, dando glória a Deus, e os passarinhos tudinho. Aquele barulho tremendo. Daqui a pouco, quando eu olhei, fui permitido olhar para o lado aqui do Espírito Santo assim, meu Deus do céu! Do lado aqui do Espírito Santo, uma glória apareceu assim e abriu. Abriu aqui o lado do Espírito Santo, aqui, abriu isso aqui, ó, abriu. No que foi abrindo, aqui, ó, do jeito que está aqui, foi abrindo aqui, eu vi uma glória aberta que literalmente se abriu aqui do lado do Espírito Santo. E na hora, Deus permitiu que eu olhasse para dentro. No que eu olhei para dentro, gente, que coisa tremenda que eu estou falando aqui, gente. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Abriu aqui do Espírito Santo, assim, como fosse abriu literalmente, só que foi abrindo aqui e uma glória apareceu. E na mesma hora os meus olhos estavam assim, quando eu olhei, Deus fez com que meus olhos entrassem dentro do Espírito Santo. Porque foi entrar dentro do Espírito Santo, quando eu cheguei próximo, que os meus olhos entrou aqui, dentro do Espírito Santo. Meu Deus do céu, dentro do Espírito Santo, estava o nome de zelo, Jesus. O Espírito Santo falou na hora, dai glória a Jesus, dai glória a Jesus. Eu fui enviado para que o nome de Jesus seja glorificado, para converter o homem aos pés do Senhor, para que o homem dê glória a Jesus. Você está vendo eles falando mal desse profeta que eu levantei? Você acha que eles estão falando mal dele? Eles estão falando mal de Jesus.
Meu Deus do céu, eu estava falando mal, era de Jesus. Só vai entender isso quem tem o discernimento das coisas de Deus. Eles não estavam falando mal, não era do pastor, mas na hora o Espírito Santo pegou, desceu, quando ele abriu aqui, abriu literalmente, e eu fui permitido olhar. No que eu olhei, o Espírito Santo puxou a minha visão e fez com que entrasse aqui. No que entrou aqui, gente, dentro do lado do coração do Espírito Santo. Não me mostrou o coração não, gente. Abriu-se uma abertura e eu vi glória. Quando os meus olhos disparou, permitido, gente. O que eu estou falando aqui é coisa tremenda, toma cuidado. Quando abriu os meus olhos, disparou lá dentro, estava o nome de Jesus. E o Espírito Santo falava, dai glória a Jesus, dai glória a Jesus. Eu tenho zelo com o nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome. Dai glória a Jesus, dai glória a Jesus, dai glória a Jesus. Eu tenho zelo, eu tenho ciúmes com o nome de Jesus. E todos estavam falando mal, não era desse pastor? E o Espírito Santo falou, eles estão falando mal, não é desse pastor não, eles estão falando mal, é de Jesus. O assunto não era esse pastor, pois o Espírito Santo falou que quem estava falando mal era de Jesus. Daqui a pouco voltou minha visão normal, e daqui a pouco, quando eu olhei para o Espírito Santo, gente do céu, o Espírito Santo chegou assim, ó. O Espírito Santo parou, no que ele parou na hora assim, falou assim, todos vão falar mal desse meu servo, ele vai lutar, não vai ser covarde, ele vai balançar o Brasil, mas todos vão lutar contra ele, todos vão se voltar contra ele. A igreja dele é muito fraca nesse tempo mesmo agora, a igreja dele é fraca. Meu Deus do céu, daqui a pouco ele não estava humilde? O Espírito Santo estava de boa, né? Todo mundo adorando ele, os bichinhos, todo mundo, milhões adorando ele. Ele estava falando como se fosse uma mãe. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou, parou assim, ó, e, meu Deus do céu, falou assim, ó, todos vão falar mal dele. Daqui a pouco parou e todos vão falar mal dele, todos vão se levantar contra ele. Ele não vai ter força em si mesmo, porque a igreja dele vai ser fraca, ele vai ser muito pequeno. Meu Deus do céu, daqui a pouco o Espírito Santo parou assim, e ele pegou e pá, meu Deus, mudou a voz na hora. O Espírito Santo ficou bravo na hora, e ele deu a voz de autoridade, mas eu sou o advogado dele, eu sou o advogado dele, sou eu que defendo ele, as outras igrejas vão defender esses dois líderes que eu mostrei para você, mas eu sou o advogado desse pequeno, eu que levantei ele pastor e profeta, todos vão ficar contra ele. Se não é eu, ele já havia perecido, mas eu sou o advogado dele, eu sou o defensor dele. Quando ele falou isso, meu Deus do céu, deu explosão, deu um terremoto nas matas, os bichos, não tem uns bichos na hora, os bichos, calou tudo na hora, ai, brabo, e o tempo, como é que fala, o chão estremeceu, as nuvens afastou, o vento voou para todo lado, e o Espírito Santo falava assim, aquela terremoto no ar. Já ouviu falar em terremoto no ar? Nem eu também, só vi só na hora, porque terremoto no ar, ai meu Deus do céu. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou e seguiu, e eu atrás do Espírito Santo. Daqui a pouco, quando nós chegamos, aí nós chegamos já no litoral. Quando nós chegamos no litoral, era Rio de Janeiro. Nós chegamos, atravessamos, chegamos no litoral, como fosse aqui para a praia do Rio, né? O litoral. Aí nós entramos para dentro do mar e entramos mais ou menos assim uns 100 quilômetros adentro, mar adentro. Depois nós viramos de volta para o Brasil. E nós estávamos diante do Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro estava tão longe que eu não conseguia ver o Rio de Janeiro. E o mar está embaixo. Nós estávamos mais ou menos assim uns 100 metros acima do mar.
e o Brasil estava na nossa frente, só que estava tão longe que eu não conseguia ver o Brasil. E o Espírito Santo, eu estava assim, uns 100 metros do Espírito Santo, e ele estava assim, ele pegou e virou para o Brasil. No que ele virou para o Brasil, meus irmãos do céu, quando ele virou para o Brasil, meu Deus do céu, ele só fez assim na hora. Eu tô olhando, ele não estava da minha altura, ele estava da minha altura, né? Irmão, da mesma hora, meu Deus do céu, eu vi o Espírito Santo gigante, ele ficou gigante. E nuvens o envolviam, nuvens saindo dele assim. Eu via partes dele, um mantão aqui na cabeça dele assim, né? Daqui a pouco ele estendeu a mão. Pá! No que ele foi estendendo, tudo assim, no que ele foi estendendo, tudo em câmera lenta. Quando ele foi estendendo a mão, o tempo fez assim, o tempo. Pá! Eu pensei, o tempo fez assim, ó, se humilhando diante de Deus. O tempo. Você sabia que o tempo, esse tempo aqui incolor, ele tem cor? No mundo no mundo invisível, ele tem cor. E também tem voz. O tempo. E o mar, o Espírito Santo estava mais ou menos assim, uns 100 metros acima do mar. O mar fez assim, ó, fugiu. O mar fugiu. Onde é que o Espírito Santo estava? O mar fugiu. E foi visto o solo de onde é que o mar estava. Abriu assim, as águas. E o tempo, meu Deus do céu. E o Espírito Santo levantou o braço assim, ó. E quando ele foi estendendo a mão para o Brasil, daqui a pouco o Espírito Santo me pegou assim, pá, me lançou como um relâmpago sobre o Brasil. A minha visão, foi pá, a minha visão disparou no Brasil. Aí eu vi o Brasil. Só que ao mesmo tempo, quando ele foi descendo a mão, eu vi uma explosão de voz. Qual era a voz? A voz desse pastor e profeta que está no Rio de Janeiro. E ele falava, eu sou profeta e pastor, eu profetizo. Daqui a pouco, quando ele falava, o Espírito Santo descia a mão dele. Na mão do Espírito Santo, a voz desse pastor, o Espírito Santo fazia com que a voz desse pastor prevalecia. E na voz desse pastor tinha outra voz que confirmava a palavra dele, que era a voz de Jesus. Só que eu via a voz desse pastor, a mão do Espírito Santo, e era confirmada por Jesus. Né? O Pai, todo mundo, pá, era confirmado. Daqui a pouco, quando fez assim, a voz desse pastor, eu vi, me disparou. Nós estávamos diante do Rio de Janeiro, a mais de 100 quilômetros distante do Rio de Janeiro. Aí minha visão disparou e viu. A voz desse pastor chegou em todos os estados do Brasil e balançava os estados. Aí Deus falou, vê o que eu faço através da profecia e da palavra desse pastor quando ele profetiza no meu nome, no nome de Jesus. Os estados balançavam, a igreja era balançada, porque esse pastor fazia com que a igreja orasse junto com ele, quando ele profetizava. E também mostrava as estruturas do Brasil sendo balançadas. E Deus falou, eu balanço esta nação inteira, balanço a minha igreja inteira. Todos eu falo através da palavra que eu coloquei na boca desse meu profeta. E todos assistem ele, porque eu falo através dele e açoito esta nação. Daqui a pouco, quando ele falou, e o Brasil sendo transformado, estado do Mato Grosso, estado de Minas Gerais, todos os estados do Brasil, a palavra desse pastor chegava em tudo. O céu era abalado e o nome de Jesus abalava céus e terra. Daqui a pouco, o Espírito Santo, aí daqui a pouco, voltou ao normal. O Espírito Santo pegou e voltou do mesmo jeito, tamanho de homem de novo, né? O tamanho do meu tamanho. E o tempo voltou ao normal. O tempo voltou ao normal. E as águas voltou ao normal. Aí o Espírito Santo pegou e seguiu para entrar para dentro do Rio de Janeiro. Quando o Espírito Santo está entrando dentro do Rio de Janeiro, nós passamos pela praia.
Meu Deus do céu, nós estávamos mais ou menos assim, aí nós estávamos bem mais alto, né? Uns dois quilômetros, ou 1.000 quilômetros, não sei, acima dos prédios. E eu vi a praia todinha, as praias, né? E eu olhei e falei, ué, mas cadê a igreja desse pastor? Não está beirando a praia, não? Aí o Espírito Santo falou, não foi de sim para mim assim que não estava liberando a praia, só que eu achei que estava beirando a praia, né? Não estava beirando a praia, não. Estava mais adentro, a igreja sede desse pastor. Daqui a pouco pegou e passou poucos quarteirões depois da praia, adentro do Rio de Janeiro, da capital. Aí o Espírito Santo pegou e foi descendo. Depois da praia, não está na praia não, atravessou a praia, atravessou uns prédios, aí depois o Espírito Santo começou a descer. O Espírito Santo desceu assim. E eu vi o manto dele tudo balançando, né? Manto transparente, parecendo gelo transparente. Aí pegou e desceu. E tinha uma igreja nova, uma igreja toda nova, né? Eu falei, meu Deus, a igreja está novinha. Foi me discernido que a igreja estava novinha. Aí daqui a pouco pegou e desceu. E pisou. Daqui a pouco chegou na porta da igreja. Tinha um vidro fumê escuro na porta da igreja. E eu estava atrás, né? Aí o Espírito Santo chegou assim, eu estava atrás. Aí eu cheguei do lado assim do Espírito Santo assim. O Espírito Santo chegou na porta da igreja e fez bem assim, ó. A porta da igreja estava fechada, o Espírito Santo pegou e fez assim, ó. Eu veio nas costas assim do Espírito Santo do lado, né? O Espírito Santo fez bem assim, ó, com a mão, ó. Quando ele fez assim, o vidro fumê da igreja que era preto fez assim, ó. O Espírito Santo entrou. O Espírito Santo entrou dentro da igreja desse pastor e profeta. Quando o Espírito Santo entrou, e eu entrei também, o Espírito Santo entra, meu servo, e eu peguei e entrei. Na entrada, bem ali, não tem o começo da igreja, quando entra na igreja, essas igrejas novas que se constroem, quando nós entramos dentro da igreja, o Espírito Santo pegou, no começo ali, já estava dentro da igreja, aí tinha umas colunas, pequenas colunas, né? Aí o Espírito Santo chegava assim, todo alegre, o Espírito Santo tinha um movimento de dança, um movimento que me era discernido, um movimento de dança. Só que só era perceptível, era um movimento que ele fazia, um movimento excelente e parecia que dançava. Só que ele estava numa alegria tão grande e me era permitido ver essa alegria de Deus. E ele, meu servo Wesley, olhava para mim. Só que quando eu olhava para o rosto dele assim, não era permitido eu ver, só era me discernido ver a alegria, que ele estava muito alegre. Ele falou assim, Wesley, veja Wesley, meu servo, a igreja que o meu servo, profeta e pastor, construiu para a minha glória, Wesley, para a glória de Jesus, Wesley. Olha a igreja, Wesley, que ele construiu, e ele pegava no começo ali, não tem aquela galeria? Não tem aquela galeria que antes que você entra na igreja aqui, não tem aquele paredão assim, acima? Ele estava ali de baixo, as colunas eram baixinhas, pouco mais altas do que o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha a altura de um homem. Aí o Espírito Santo pegava assim, olha aqui, Wesley, essas colunas que ele construiu, Wesley, olha essa galeria, Wesley. E eu debaixo das galerias, e o Espírito Santo todo alegre falou assim, Wesley, olha os bancos, Wesley, que meu servo construiu para a minha glória, Wesley, para a glória do nome de Jesus. E o Espírito Santo todo alegre. E o Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo era de alegria e de dança. Era perceptível, era me discernido que tinha sim um movimento de dança e de alegria. Agora você pega e pensa que é dança aí, pensa assim. Era perceptível para quem você não conseguia ver normal o movimento de dança. Só que o movimento excelente era como se fosse um movimento de dança e movimento de alegria, porque ele estava alegre com o que esse pastor e profeta tinha construído para oferecer para a glória do nome de Jesus, que é o zelo, que o Espírito Santo tem zelo.
e que veio para a glória, para que todos glorifiquem o nome de Jesus. E o Espírito Santo pegou e falou assim: vejo a igreja que esse meu servo construiu. Daqui a pouco ele pegou e falou assim: Wesley, esse meu servo, Wesley, meu servo, esse meu profeta e pastor que eu ungi, Wesley, quando ele foi construir isso aqui, Wesley, ele disse para mim: Senhor, eu não tenho riquezas iguais os meus, os outros, né? Eu não tenho tanta riqueza, mas os bens que eu tiver, aquilo que eu consegui, eu vou oferecer o melhor para Deus na construção dessa igreja, para a glória do nome de Jesus. O Wesley, ele não tinha, tantas finanças iguais aos outros, mas o que ele tinha, Wesley, ele me ofereceu o melhor, Wesley. Olha aqui, daqui a pouco nós andamos, chegamos no meio da igreja, quando eu olhei o teto da igreja e eu olhei a galeria não era tão grande, ela corria essa igreja todinha, não era toda rodada não, chegava até próximo do altar, fazia assim, e era pequena, a galeria era pequena, a igreja tinha capacidade no máximo para de 3.500 a 4.000 pessoas, e a igreja, ela era porque foi por esse pastor ter poucos bens financeiros, a igreja dele era a segunda, ele era o terceiro menor humanamente falando. Dos 4 ele era o menor, mas por ele oferecer o melhor para Deus, dos 4, a igreja dele era a segunda mais cara que ele ofereceu para Deus. A segunda mais cara, e para Deus foi a melhor. E dos 4 ele ofereceu o segundo, as finanças dele deu para ele oferecer a segunda construção mais cara para Deus, para a glória do nome de Jesus. E o Espírito Santo muito alegre. Aí daqui a pouco, aí falou assim, ele me ofereceu o melhor, Wesley, ele tinha poucas finanças, o Wesley ele não tinha tanto dinheiro, mas eu coloquei gente do Brasil inteiro para ajudar. E foi eu, Wesley, que construí. Eu fui ajudando, ele foi orando e eu fui mandando. E o Espírito Santo falando em toda alegre. Olha isso aqui, Wesley, olha esses bancos aqui. Falando de jeito comigo. Wesley, olha isso aqui, Wesley. E alegre. E era permitido eu ver o Espírito Santo. E o Espírito Santo pegava assim. Era permitido eu ver a alegria do Espírito Santo. Ele, olha aqui, Wesley, olha o teto, olha esses bancos, olha essas colunas, olha lá o altar, Wesley. O Espírito Santo movimentava de maneira muito alegre. E ele foi o primeiro a entrar. Foi o primeiro a chegar. Você viu que ele abriu e ele foi o primeiro a entrar? Aí depois eu entrei, né? Mas ele foi o primeiro. Quando nós chegamos não tinha ninguém lá dentro. Daqui a pouco nós pegamos e sentamos Nós sentamos, não tem a igreja ela descia assim, do meio da igreja, no meio da igreja à direita, o Espírito Santo sentou no banco à direita. Não tem aqui o corredor desce, né? Aí tem o altar. No meio, à direita dos bancos, à direita, aqui nós estamos descendo aqui, aí não tem um corredor principal, a porta está aqui, a porta fumê, aí está aqui descido, no meio da igreja, dos bancos, no meio do corredor, o Espírito Santo sentou, falou bem assim, Wesley, senta aqui à minha direita. Aí eu sentei no segundo banco, ali do meio da igreja, e o Espírito Santo pegou e sentou no primeiro banco, ali do meio da igreja, ali, à direita. Ele estava sentado no primeiro lugar aqui, no meio do corredor, do banco da direita, e eu sentei no segundo aqui, do banco. Aí daqui a pouco as pessoas começaram a se achegar na igreja. As pessoas começaram a se achegar. E foi lotando, foi juntando gente. E eu via que à esquerda não tinha gente. Tinha ninguém. Só do lado da direita que ia juntando gente. Tá entendendo? Duas coisas. E foi juntando. Daqui a pouco tinha aproximadamente umas de 600 a 700 pessoas. Daqui a pouco o Espírito Santo está aqui.
com um manto aqui, né? Tinha um manto assim nele, assim. Eu não vi o rosto dele, não. Aí não tem quando as pessoas estão tocando lá, ensaiando tudinho? O culto ainda não tinha começado, não. Começou os louvores, mas não tinha começado ainda o culto para... Aí daqui a pouco o Espírito Santo pegou assim e colocou a mão na minha perna aqui, a perna esquerda, colocou a mão aqui em mim assim, falou bem assim, ó. Wesley, meu servo, quando chegar esse tempo aqui, que eu trouxe você para ver isso aqui, quando chegar esse tempo, eu vou trazer você para cá. Eu quero que você esteja debaixo da autoridade espiritual desse meu anjo, pastor e profeta. Eu quero que você congregue nessa igreja. Você tem que vir para essa cidade e você vai congregar nessa igreja aqui e você vai estar debaixo da autoridade desse meu pastor e profeta. Daqui a pouco o culto começou. No que o culto começou, o pessoal começou a cantar. Daqui a pouco o culto o louvor tá todo mundo cantando, né? E a igreja lotando. Só que eu vi aqui do lado esquerdo da igreja tinha um lugar reservado. Toda a parte, não tem a igreja não tá aquela, não divide assim, o corredor. A parte direita estava tudo lotando, para mostrar que a igreja dele não era grande. Só que havia duas coisas que eram me discernido. Que a direita da igreja estava lotando, tinha mais ou menos, vamos supor, a direita da igreja tinha capacidade para 1.500 a 2.000 pessoas. Tinha aproximadamente 700 pessoas. À esquerda não tinha ninguém. Daqui a pouco, o culto já tinha começado, o Espírito Santo pegou assim, levantou. Ninguém via nem o Espírito Santo e nem eu. Aí o Espírito Santo levantou assim e falou assim, ó, Wesley, meu servo, levante-se, porque eu vou te mostrar quem é o meu servo, profeta e pastor que eu levantei. Dos 4, ele é o menor. A igreja dele é a menor em poder financeiro, em poder de fiéis, em poder de mídia. Só que diante de mim ele é o maior e a ele eu dei 2 poderes. Poder superior sobre a minha igreja no nome de Jesus e poder superior sobre esta nação, nos caminhos e a sorte dessa nação, em nome de Jesus. Levante-se, meu servo, que eu vou mostrar para você o meu servo e para a igreja que eu vou trazer você para cá quando for começar tudo isso aqui. Eu quero que você esteja aqui. E no que falou para me levantar, eu levantei. No que eu fui olhar quem era, eu fui olhar, ele mirou assim. Quando eu fui olhar, ele direcionou. Quando ele falou comigo, eu levantei. Ninguém via, nem eu, nem o Espírito Santo e nem eu. Aí quando ele foi colocar o dedo, eu fui seguindo o dedo dele e dava para a entrada do mesmo lugar que a gente tinha entrado. A porta fumê. Quando ele mirou assim, no que eu fui virando o rosto para ver, na mesma entrada que nós tínhamos entrado na igreja dele, quando eu fui olhar, tô olhando, a voz do Espírito Santo veio assim, o meu servo, profeta ungido, pastor e profeta que eu levantei para balançar esta nação, e ele tem poderes, poder superior sobre a minha igreja no nome de Jesus e poder sobre esta nação, para mudar os caminhos desta nação. O meu servo, profeta ungido que eu levantei, pastor Silas Malafaia. E eu, meu Deus, quando eu olhei, meu Deus do céu, quem eu vi entrando, meu Deus do céu, glória a Deus. Meu Deus, quando eu olhei, eu acompanhei a mão do Espírito Santo, o Espírito Santo falou, o meu servo, pastor Silas Malafaia, que eu levantei, e através do nome de Jesus que eu coloquei na boca dele, eu vou balançar a igreja desta nação, e essa nação vai balançar também,
porque eu vou mudar a história desta nação para este tempo. Para este tempo. Meu Deus do céu, quando eu olhei, quem entrava dentro da igreja, o vidro fumê fez assim, ó. O vidro fumê abriu a porta da igreja. Quem entrava dentro da igreja, para vocês aí, todos, agora chegou o tempo, todos que sempre falaram mal desse pastor, aqueles que sempre ajudaram esse pastor, ô igreja verdadeira, ô igreja de Jesus, ô igreja que ora, você que tem o discernimento de Jesus, ô igreja maravilhosa de Jesus, você que é simples, a igreja de Jesus e todos aqueles, todos. Deus tem um profeta, Deus tem um ungido do Senhor que não foi covarde e já começou, em 2013 começou, só que agora vai fechar e o agir de Deus, e o agir de Deus, o nome do Espírito Santo será chamado de o Deus dos exércitos. E quem entrava, você que sempre ajudou esse pastor, você que mandava oferta, era Deus que te tocava, você que sempre ajudou esse pastor, você que falou mal dele, até hoje fala mal dele, peça perdão, porque agora chegou o tempo, e eu dou um alerta para todos que falaram contra esse pastor. Eu nunca fui permitido a falar, e só fui permitido a falar agora. Você tem que pedir perdão para esse pastor. Pedir perdão. Vai nele, peça perdão. Peça perdão se você tiver a oportunidade de pedir perdão para esse pastor. Porque quando esse pastor profetizar, sabe quem vai descer sobre o Brasil? Você está achando que foi grande coisa que eu estou falando até agora? Você vai ver mais coisas. Sabe quem vai descer sobre o Brasil? O Deus dos exércitos. E ele vem tomar cartas, sobre tudo, sobre os caminhos da nação e entrar em juízo com a igreja. Aqueles que se dizem da igreja, vai entrar em juízo também. Vai entrar em juízo com duas coisas, com os caminhos da nação, com os poderes desta nação e com a parte eclesiástica da igreja, os que falaram mal desse pastor. Então, se você for esperto, bom, é o meu conselho, né? É o meu conselho. Peça perdão mais rápido para esse pastor, porque quando ele profetizar, aí vai fechar e Deus vai crescer. E aí, o que acontece? Quando abriu o vidro fumê, quem entrou dentro da igreja, foi entrando dentro da igreja, o sogro do pastor Silas Malafaia à esquerda e o pastor Silas Malafaia à direita. Entenda, agora só vai entender isso aqui quem tem o discernimento espiritual e quem tem experiência com Deus e para quem o Espírito Santo discernir. A igreja simples de Jesus. Você pertence à igreja de Jesus? Então Deus vai te dar o discernimento. Quando o sogro do pastor Silas Malafaia está entrando na igreja, o pastor Silas Malafaia também entra junto com ele. O sogro dele é o presidente da igreja. O Silas Malafaia entra junto com ele. Eu estou aqui no meio da igreja, o Espírito Santo pega e senta. No que o Espírito Santo pega e senta, eu estou de pé vendo o pastor Silas Malafaia, mas o sogro dele entrando. O sogro dele era o presidente da igreja. Para que você entenda, foi me discernido na hora. Cada passo que o pastor Silas Malafaia, mas o sogro dele dava, os anos foram se passando. Esqueça essa igreja nova. Esqueça essa igreja nova. Faz de conta que os dois estão caminhando e o tempo foi passando. Cada passo que o pastor Silas Malafaia, mais o sogro dele dava, os anos foram se passando. No que os anos foram se passando, foi se passando, o pastor Silas Malafaia foi mudando
feição dele. Foi acabando o bigode, foi acabando o... E o sogro dele foi ficando mais de idade. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo, os dois estavam indo de lá para cá. Os dois iam passar por mim. Só que ninguém me via, nem o Espírito Santo e nem eu. Os dois estavam vindo. Estão caminhando. O tempo foi passando. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou, falou, senta aqui à minha direita. Eu peguei e sentei do lado aqui. E os dois estavam vindo, caminhando lentamente, porque foi passando-se os anos. Daqui a pouco os dois estão descendo. O Espírito Santo está assistindo o culto está normal. Só que à direita, a igreja estava quase lotada. À esquerda não tinha ninguém. A esquerda tinha a mesma capacidade, né, do que do lado da direita. Daqui a pouco eu estou sentado assim, o Espírito Santo me pegou assim, eu estava sentado aqui à direita dele, nós estávamos sentados bem no corredor, à direita, no meio, o Espírito Santo estava no primeiro banco do meio do corredor ali, e eu estava à direita. Aí o Espírito Santo me pegou aqui, pelo poder dele, e me lançou na porta onde é que o pastor Silas Malafaia, mas o sogro dele tinha entrado. Aí no que me transportou, eu fiquei olhando, de costa agora, eu fiquei olhando, via o pastor Silas Malafaia, mas o sogro dele, todos os dois com a Bíblia na mão, andando de costa, né, porque estava indo de encontro ao altar. E eu fiquei na porta aqui, aí na mesma hora eu estava com a camisa normal, eu era em 1990, eu tinha quantos anos, eu era pré-adolescente, daqui a pouco só fez sim minha camisa assim, ó. Paletó, gravata, tudinho, sapato social, e eu fiquei diácono. Falou assim, você vai ser diácono aqui. E eu, meu Deus, eu estou diácono. Aí Deus falou assim, se atente à visão, você é diácono, eu vou te chamar você para cá e você vai ser ungido a diácono e vai estar debaixo da autoridade desse meu servo que eu ungi para este tempo. E você tem que estar aqui nesse tempo, esse pastor tem que trazer você para cá. Eu quero que você esteja aqui quando for realizado isso aqui. Meu Deus do céu, eu estou falando isso aqui e falta poucos dias. De todo jeito eu tenho que estar lá. Só falou para mim que eu tenho que estar lá, eu tenho que ser diácono. Falou que eu tenho que estar lá. E aí eu fiquei olhando, você atente à visão. E eu estou lá, já virei diácono aqui também, tudo rápido, foi tudo rápido. Meu Deus, diácono, meu Deus, eu olhava para o corredor, ao Silas Malafaia, mas o sogro dele, de costa para mim, né, indo de encontro ao altar. Quando os dois chegaram no mesmo lugar, bem no meio da igreja ali, eles foram se chegando no mesmo lugar onde é que estava o Espírito Santo. O Espírito Santo estava assistindo o culto. Ninguém viu o Espírito Santo, não. Daqui a pouco, e você viu que o tempo foi passando, né? Daqui a pouco, meu Deus do céu, quem apareceu na hora? Os dois pegou assim e se virou um para o outro. No meio da igreja, onde é que estava o Espírito Santo sentado aqui? O Espírito Santo estava sentado aqui à direita, né? O Espírito Santo estava, o pastor Silas Malafaia estava à direita do Espírito Santo. Parou bem ali no meio, do lado aqui do Espírito Santo sentado. O Espírito Santo virado das costas para o altar. Aí o pastor Silas Malafaia e o sogro dele era o presidente. Você está vendo que no tempo, para que você entenda, vamos discernir aqui agora, no tempo o pastor Silas Malafaia é um pregador. E nesse tempo e espaço, o sogro dele é o presidente da igreja. Quando os dois chegam ali, no meio, onde é que está o Espírito Santo, chegou o tempo do passar, o sogro do pastor Silas Malafaia, passar o poder para o pastor Silas Malafaia. Aí bem no meio ali, na hora, um virou para o outro, bem ali, faltava mais a metade, né? Chegou bem no meio, faltava mais a metade para chegar no altar. O altar era muito grande. Aí um virou para frente do outro assim, o pastor Silas Malafaia estava à direita aqui do Espírito Santo, né? E ele pegou, virou de frente para o sogro dele. Aí o sogro dele virou assim para ele, assim, né? Bem no meio da igreja ali. O sogro dele olhava assim, só que ninguém viu o Espírito Santo. Meu Deus do céu! Na hora, o Espírito Santo falou assim, vê o que eu faço. Aí o Espírito Santo pegava e falava comigo. Eu estava bem assim, como fosse um diácono. Como um diácono, né?
Quando eu olhei, a igreja é muito grande, assim, alta, né? Meu Deus do céu. Atrás, o Silas Malafaia está aqui, atrás do pastor Silas Malafaia aqui, apareceu na hora um querubim. Era-me discernido querubim. Um querubim de uns 8 metros de altura. Gigantão. Aquela roupa tudo, as vestes tudo de glória. Atrás do sogro do pastor Silas Malafaia apareceu outro querubim também, da mesma forma, os dois eram iguais, assim, parecidos com a mesma coisa a roupa. Atrás do sogro do pastor Silas Malafaia. Os dois pegou, fez assim, ó. O Espírito Santo falou assim, vê, e eu tô vendo. E aquela glória dos dois, os dois pegou, fez assim, ó. Um tava aqui, e os dois eram baixos, né? O sogro do pastor Silas Malafaia e o Silas Malafaia. Um estava virado para o outro, e os dois querubim, um estava virado para o outro. Aí o querubim da direita pegou as asanas dele assim, as asanas dele, fez aquele barulhão assim, e levantou. Só que as asas, ao invés de ficar para trás, as asas levantou e fez sim, ó. Fez assim, ó. Dobrou para frente. As asas do outro querubim que estava atrás do sogro do pastor Silas Malafaia também levantou, se elevou e fez assim também. E as duas asas, uma topou na outra. Pá! No que topou uma na outra, os dois anjos, meu Deus, as asas, não tem as asas. Você pensa que as asas saem daqui, começa daqui, desses lá que eu vi, as asas começavam lá de baixo assim. Meu Deus, as asas cobriam a igreja todinha, só que especificamente cobria a igreja toda, mas especificamente era ali para aquela reunião ali do sogro do Silas Malafaia e o Silas Malafaia. E as duas azonas, meu Deus do céu, o código falou assim, olha agora entre as asas, abaixo das asas. Quando eu olhei abaixo das asas, saiu dois do querubim à direita, saiu 2 braços. Um da direita, outro da esquerda aqui, e os 2 braços sobre a cabeça do pastor Silas Malafaia, acima da cabeça, não tocou nas 2 mãos, era gigante, as 2 mãos eram maior do que o pastor, as mãozonas grandonas assim, das 2 asas assim, desceu, eu vi que 2 mãos saíam das asas, 2 mãos, o braço, né, e colocou sobre a cabeça do pastor Silas Malafaia, sobre o alto, não colocou na cabeça assim não, colocou sobre o alto, uma mão era maior do que o pastor Silas Malafaia, a mãozona. E daqui a pouco o que estava atrás do pastor, do sogro do Silas Malafaia, que era o presidente da igreja, estendeu a mão sobre a cabeça do sogro do Silas Malafaia. O anjo querubim também estendeu debaixo das asas, saiu 2 braços e 2 mãos, estendeu sobre a cabeça do pastor e presidente da igreja do pastor Silas Malafaia. O presidente da igreja do pastor Silas Malafaia. Aí na mesma hora, as azonas cobriam a igreja por cima também, né? Cobria a igreja, eu via partes das asas que estavam acima da igreja e topava lá em cima. Da mesma hora desceu como fosse um raio, uma bola de fogo, uma bola de fogo da largura, vou dar até a largura aqui. A largura da bola de fogo, a circunferência dela, era da largura de 1/4, 4 por 4. E a labareda de fogo, terrível. Deu uma explosão no céu, a labareda de fogo desceu, passou entre as asas dos anjos, as asas estavam aqui cobrindo assim, entre as asas a labareda de fogo desceu, as mãos dos anjos desceu fogo, e a labareda desceu fogo em cima do pastor Silas Malafaia, mais do sogro dele, e a brasa de fogo fez assim, a brasa não, o fogão desceu e fez assim, entre os dois, e tinha um brado, a labareda de fogo que descia do céu tinha um brado terrível. Tinha uma voz. E eu não via mais nada. Eu falei, meu Deus, desapareceu. E aquela labareda de fogo, rodava assim entre os dois. E eu não vi os dois. Daqui a pouco eu pensei, meu Deus, ali desapareceu todo mundo ali. E daqui a pouco o Espírito Santo está assistindo o culto aqui, ninguém via o Espírito Santo e ninguém via os 2 anjos. E a labareda descendo e fazendo assim, rodando.
aquela labareda de fogo. Aí daqui a pouco o Espírito Santo pegou e falou assim, vê, Wesley, vê dentro da labareda de fogo. Daqui a pouco eu vi o sogro do Silas Malafaia, mas o Silas Malafaia dentro do fogo. E o fogo... Daqui a pouco, quando eu olhei, aqui tá os dois querubins. Aí foi me ver uma imagem, né? 90 graus, né? Os dois anjos estendidos o braço, dois querubins, as azonas aqui, duas mãos descendo, dois braços, o fogo descendo e os dois, um de frente para o outro, e eles não eram consumidos pela brasa, era fogo que provava os dois. Eu vi os dois, um de frente para o outro, conversando. Só que coisa tremenda agora, coisa tremenda agora. Quando eu via tudo isso e eu vi partes do altar. Os dois anjos eram grandes, mas dava para ver do lado de cá partes do altar e do lado de cá partes do altar mais para frente, né? Porque os dois estavam indo de encontro ao altar. E eu vi uma voz que bradava do altar. A voz bradava do altar e chegava no fogo e falava: o altar é santo! E a voz vinha do altar de novo e batia no fogo e bradava: o altar é santo! E a voz vinha de novo, saía do altar e batia no fogo no pastor Silas Malafaia e no sogro dele, batia ali entre os anjos ali e bradava: o altar é santo! Aí o sogro do pastor Silas Malafaia pegou e falou assim, ó: assume a igreja, pastor Silas Malafaia. Ele estendeu a mão assim. No que ele estendeu a mão assim, eu estava como diácono aqui assistindo o evento, né? Assistindo o evento ali. Aí o Espírito Santo falou assim, ó: você tá vendo esse aí que disse assume a igreja? O Espírito Santo falou assim: esse eu tomo para mim agora. E da hora, quando o sogro do pastor Silas Malafaia falou assim, assume a igreja, o Espírito Santo pegou o sogro do pastor Silas Malafaia assim, e como um relâmpago, pá, fez ele subir na labareda de fogo. O sogro do pastor Silas Malafaia subiu como um relâmpago, mas no meio da labareda de fogo que provou os dois. E o Espírito Santo falou: esse eu tomo para mim. E daqui a pouco o fogo parou, a voz parou, e o Silas Malafaia começou a andar para subir em cima do altar. Quando ele sobe em cima do altar, a igreja já estava construída, a igreja já estava nova, só que anos tinham se passado, e agora, quando ele sobe no altar, foi-me discernido uma reunião extraordinária. E quem senta à esquerda são os poderes desta nação. E o principal poder desta nação que se assenta à esquerda é a elite das três armas desta nação. Da mesma forma que esse pastor é desprezado em todas as áreas, ele será desprezado também nessa reunião. Mas quem atender à voz de Deus vai nessa reunião. O simples de coração do alto poder das três armas vai nessa reunião. O simples da igreja que conhece a mão de Deus e conhece o poder de Deus, da elite dessa igreja, dessa nação, vai nessa reunião, porque é uma reunião extraordinária. E quem sobe o altar é somente o pastor Silas Malafaia. E a reunião ela é extraordinária. E somente ele sobe no altar. À direita está a igreja, à esquerda é para convidados e as três armas, as elites desta nação e o alto comando das três armas. Da mesma forma que esse pastor desprezado, esse pastor será desprezado também nessa reunião. Só que Deus quer o exaltá-lo. E quem da elite que estiver lá, vai ser que Deus chamou para estar lá. E quem não for,
é porque Deus também desprezou. Mas Deus quer mostrar que ele tem um profeta que tem poder sobre os caminhos desta nação. Um profeta sobre a igreja e sobre os caminhos desta nação. E ele quer mostrar que através da oração e profecia desse pastor é que ele tem chamado esse pastor para tempo, hora e mês. Porque esse pastor não foi covarde. E eu estou preparado para esse tempo, para falar isso aqui. Deus mostrou em 1990. E somente agora eu estou falando isso aqui. Deus vai dar vitória para o Brasil. Só que Deus vai cobrar o preço da covardia. Deus vai cobrar. Porque Deus vai balançar. Deus vai balançar os poderes desta nação. E Deus tem um acerto de contas com os poderes desta nação e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Vão se levantar contra os poderes desta nação, mas Deus vai dar a vitória, mas a vitória não virá sem guerra. E o preço, mas Deus vai dar a vitória, vai ser na fronteira entre Guiana Francesa e Brasil, na região amazônica, fronteira entre Guiana Francesa e Brasil. 2023 tem 7 anos para o Brasil se preparar. A partir de 2030 vai acontecer. Região amazônica, fronteira entre Brasil e Guiana. Tem que se preparar porque o agente, o instrumento para vir contra o Brasil vai ser a França e vai usar o território da Guiana Francesa contra o Brasil. E está na oração desse pastor, por isso que Deus quer que as 3 armas estejam dentro da igreja desse pastor, porque esse pastor vai profetizar, Deus vai mudar a história do Brasil, só que vai vir inimigos contra o Brasil, e está na oração profética desse pastor também a vitória do Brasil em tudo. Até a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU e a vitória de Deus sobre os caminhos desta nação. Agora eu vou para a parte do quinta parte do vídeo. É agora que o trem vai ser tremendo. Vamos para a próxima.